Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Portugal tem de crescer de forma sustentada. Para que isso aconteça, é preciso que lutemos para voltar a ter um país produtivo. Um país com indústria, com agricultura, com pescas, com capacidade exportadora, com empresas fortes, com valor acrescentado face às suas concorrentes, capazes de criar e fixar postos de trabalho. Só com uma agenda de crescimento muito clara é que será possível inverter a espiral de crises e recessões sucessivas da última década. Só com uma economia que cresça de forma sustentável é que poderemos assegurar que nunca mais nos veremos obrigados a pedir ajuda externa. É esse o grande desafio desta geração: implementar um novo modelo económico que nos faça crescer. Para tal, é imperativo consolidar as contas públicas. É fundamental honrar os compromissos assumidos com os nossos parceiros internacionais e é absolutamente vital dar às empresas nacionais as ferramentas necessárias para que estas façam a economia crescer. O Governo sabe que a proposta de Orçamento de Estado para 2013 exige grandes sacrifícios às famílias portuguesas. Estamos conscientes disso. E é exatamente por isso que não podemos travar o que tem vindo a ser feito ao nível da consolidação orçamental, das reformas estruturais, do combate ao desemprego. Mas temos também a obrigação de apresentar aos portugueses medidas de crescimento para a economia. Falo de medidas concretas para as empresas e para as famílias. Medidas de crescimento, de combate ao desemprego, de estímulo à competitividade e ao desenvolvimento industrial. Senhoras e senhores deputados, com o Orçamento de Estado para 2012, este Governo lançou as bases para a criação deste novo modelo económico que acabei de referir. Lançámos, na altura, um conjunto muito alargado e extremamente importante de reformas estruturais ao nível do Código Laboral, da Lei da Concorrência e de combate às rendas excessivas, ao nível do financiamento e recapitalização de empresas, ao nível também da redução dos custos de contexto. Em 2013, e tal como espelha a proposta de orçamento entregues aos senhores deputados, vamos dar continuidade a este trabalho, sempre com a preocupação de dar respostas rápidas para os problemas que exigem intervenção mais imediata. São 5 os eixos estratégicos do Governo e particularmente do Ministério da Economia e do Emprego, plasmados nesta proposta de Orçamento de Estado. 1. A consolidação orçamental. 2. O financiamento e a recapitalização das empresas. 3. O fomento ao investimento e às exportações. 4. A reindustrialização do país. E 5. O combate ao desemprego. No que diz respeito à consolidação orçamental, o Ministério da Economia e do Emprego apresenta na proposta de orçamento para 2013 uma redução da despesa de 14% face a 2012. Esta é uma redução que ascende a quase 50% se compararmos com as contas de 2011. São menos 141 milhões de euros em apenas 2 anos. Só em despesas dos gabinetes estamos a falar de uma redução de 42% face ao que se registava em 2011. Ainda no âmbito da consolidação orçamental, em 2013, o Ministério da Economia e do Emprego vai promover um aumento de 14% na utilização dos fundos comunitários. O CREN conta atualmente uma taxa de execução de 52%, esperando-se que esta chegue aos 60% até ao final do ano. O CREN passa assim a estar definitivamente ao serviço da economia portuguesa, focado no investimento produtivo, na promoção do crescimento das empresas e da criação de emprego. Recordo que quando este Governo tomou posse, a taxa de execução do CREN estava apenas nos 30%. Isto mostra bem o ritmo a que temos trabalhado. Neste período foram colocados na economia nacional mais de 4 mil milhões de euros. Ainda a propósito desta matéria, aproveito para dar uma novidade aos senhores deputados. Temos já a indicação por parte da Comissão Europeia de que a nossa proposta de reprogramação estratégica do CREN foi já aprovada. Por outro lado, a renegociação das ex-escutas e das PPPs irá permitir ao Estado poupar, já no próximo ano, aos contribuintes portugueses 250 milhões de euros, um valor que aumentará para 320 milhões de euros em 2014 e para 412 milhões de euros em 2015.
Ao todo, e em apenas 3 anos, a correção de um dos maiores erros dos anteriores governos vai permitir uma poupança de cerca de 1.000 milhões de euros. Se fizermos as contas desta poupança, até o fim dos contratos destas concessões, estamos a falar de uma redução de pagamentos às concessionárias e subconcessionárias na ordem dos 7,2 mil milhões de euros. Mais, a reforma em curso do setor dos transportes, com uma redução significativa dos custos operacionais, acompanhada de uma diminuição das indemnizações compensatórias na ordem dos 90 milhões de euros, irá permitir, pela primeira vez desde a nossa história democrática, atingir o equilíbrio operacional das empresas públicas deste setor. A estas medidas de consolidação orçamental, promovidas pelo Governo, junta-se ainda a implementação de várias medidas de cortes de custos no sistema elétrico nacional, as famosas rendas excessivas. Falo de uma poupança de próxima dos 2 mil milhões de euros, que permitirá reduzir o déficit tarifário, equilibrar o sistema e aumentar a competitividade das empresas e o bem-estar das famílias. Senhoras e senhores deputados, a consolidação orçamental é uma obrigação deste Governo, é absolutamente necessária, mas não é, obviamente, em si só suficiente para nos tirar da crise. É neste contexto que ganham redobrada importância os restantes 4 eixos estratégicos do Governo para este orçamento que enumerei há pouco. São os eixos de um pacote para a competitividade das empresas, de estímulo à economia e de resposta aos problemas dos empresários e das famílias portuguesas. Trata-se de um conjunto de medidas muito concretas, de combate ao desemprego, pensadas para quem mais sofre, sejam as famílias com filhos, em que ambos os cônjuges estão desempregados, ou famílias monoparentais. Criadas para os empregados com mais de 45 anos, pessoas que, pela sua idade, muitas vezes independentemente das suas qualificações, são marginalizados na luta pelo regresso ao mercado do trabalho. Os empresários que contratem estes empregados terão, a partir de agora, terão direito a um reembolso da TSU a 100% ou a 75%, consoante se tratem de contratos sem termo ou com termo certo. Ou seja, o Estado está a utilizar os seus recursos e estamos a usar os recursos comunitários para ajudar os desempregados. É importante, neste momento, que as empresas também contribuam, ajudando a contratar estas pessoas para que todos possamos sair dessa situação difícil. São medidas de incentivo às empresas para que apostem nestas pessoas. O Governo acredita que pelo menos 25 mil famílias possam beneficiar destas medidas específicas de combate ao desemprego que complementam os diferentes programas que já estão no terreno, como a Vida Ativa, o Estímulo 2012 ou o Impulso Jovem. Mas também são medidas para responder aos problemas do financiamento e da recapitalização das nossas empresas. Medidas tão importantes para este momento da economia como novas linhas de financiamento para as PMEs, que totalizam quase 4 mil milhões de euros, para responder aos problemas de acesso ao crédito com que se deparam as empresas, o IVA de caixa, que a partir de janeiro de 2013 vai permitir às microempresas só pagar IVA ao Estado após receberem o que lhes é devido pelos seus clientes. Desta forma, iremos aliviar as restrições de liquidez destas empresas, uma medida que há tantos anos as empresas nacionais pediam. Irá ainda ser assegurada a libertação das garantias para as construtoras nacionais, que só no próximo ano vai ter um impacto na ordem dos 3 mil milhões de euros para as empresas deste setor. Mas temos ainda um conjunto de medidas de estímulo ao investimento, medidas que não estavam e não constavam do memorando de entendimento original e que incluem a introdução do novo regime fiscal de apoio ao investimento, que irá ser prorrogado até 31 de dezembro de 2017 e que prevê uma taxa de dedução à colheita superior ao que vigorava sobre o investimento realizado. Chamo a atenção para o facto de estar prevista a introdução de uma dedução adicional de 10 pontos percentuais sobre os lucros retidos e as entradas de capitais que sejam reinvestidos. Estamos a trabalhar para que, no âmbito das medidas de apoio ao investimento e de incentivo ao investimento, Portugal se torne um dos países mais competitivos da Europa para as empresas que investam no nosso país. Temos ainda uma linha PME Obrigações, que serão emissões agrupadas das PME no mercado Alternexo. Senhoras e senhores deputados, este conjunto de medidas junta-se às reformas que pusemos em marcha ao longo do último ano e meio. Reformas estruturais para a nossa economia, com o objetivo claro de combater a burocracia e eliminar os obstáculos à competitividade das nossas empresas, para promover o investimento, para fomentar a criação de emprego.
Destaco algumas: a reforma laboral, a revolução no sistema e nos regimes de licenciamentos, o novo Código das Insolvências e o programa Revitalizar, a liberalização do setor da energia ou a aposta no ensino técnico profissional. Como já referi, senhoras e senhores deputados, o que estamos a fazer é implementar um novo modelo para a economia portuguesa, capaz de gerar os recursos necessários para investir de forma eficiente e inteligente no presente e no futuro do país. Um modelo em que o rigor orçamental seja um hábito e não uma imposição externa. Um modelo económico que deixa Portugal ferramentas de crescimento sustentável a médio e longo prazo e não uma herança de dívida. Em suma, uma agenda de crescimento que torne o país competitivo e sustentável, capaz de tornar Portugal um país produtivo, mais inovador, mais atrativo ao investimento e mais exportador. Acreditamos que a reindustrialização do país será um dos pilares deste novo modelo económico. E sei que não estamos sozinhos nesta visão. A Europa está alinhada com a ideia de que o reforço da indústria nos permitirá resistir melhor a crises futuras. As reformas que acabei de enumerar são peças fundamentais para esta visão, para esta aposta do governo português na reindustrialização de Portugal. Por isso foram postas em marcha desde o primeiro momento várias reformas, como eu referi, para que Portugal possa beneficiar delas o mais rapidamente possível. Para que o mais rapidamente possível se possa alargar a base industrial nacional, redimensionar e fortalecer as empresas industriais e promover a subida na cadeia de valor das indústrias tradicionais. Para que possamos assistir à implementação de novos segmentos de atividade da indústria transformadora, orientada para a produção de bens transacionáveis. Senhoras e senhores deputados, repensar o futuro da indústria não pode ser uma aposta isolada de Portugal. Trata-se de um importante desafio para todos os decisores nacionais e europeus. A Europa e as suas instituições têm de ganhar consciência de que a maior força da União advém da diversidade das economias que a compõem. Isso implica reconhecer e acarinhar as diferenças entre as economias que integram a União Europeia. Sem uma reavaliação das restrições que existem ao investimento nos países em emergência, a Europa, no seu todo, vai sentir mais dificuldades para sair da crise. É assim indispensável que as várias políticas europeias concorram para o crescimento e a competitividade da indústria portuguesa e europeia também. Desde logo, a política de concorrência e dos auxílios de Estado deverão ser objeto de uma profunda análise que tenha presente os condicionalismos, nomeadamente de ordem financeira, em que as empresas europeias, principalmente nos países em dificuldades, operam atualmente e que lhes permita competir em pé de igualdade com os seus congêneres de outras regiões do mundo. É tempo de pôr a Europa a crescer sempre em produtividade, competitividade, valor e emprego, promovendo a sua afirmação nos mercados globais, abertos, concorrenciais e tornando-nos num polo dinâmico de atração de investimento, recursos e talento a nível mundial. É tempo da Europa voltar a apostar numa política industrial que devolva a sua grandeza económica que a Europa já teve e que tem vindo a perder a um ritmo acelerado. Uma política que contenha programas concretos de atração de muitas das empresas e das indústrias que países como Portugal e a Europa como um todo perdeu nas últimas 2 décadas para outras regiões do mundo. Uma política que tenha o crescimento e a industrialização no centro das nossas políticas e preocupações económicas. Por todas estas razões, esta é a hora da verdade para todos os portugueses. O interesse nacional tem de nos levar a todos a pôr de parte a baixa política, as crises artificiais e a crítica mesquinha. A política de reindustrialização de Portugal não pode nem deve ser um projeto só da direita ou da esquerda. A industrialização do país deve ser uma preocupação e uma tarefa de todos, sociais-democratas, democratas cristãos, socialistas, comunistas ou de outros quadrantes políticos. Este não é um projeto nosso, este é um projeto do país, para que Portugal saia da crise, para que Portugal volte a crescer, a criar emprego, a dar oportunidades aos nossos jovens, bem como a todos os outros. Contamos convosco neste projeto de voltar a reerguer Portugal. Muito obrigado.